Amém. Está feliz com Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus. Eu creio que Jesus tem algo glorioso para a nossa vida. Amém, Jesus. Todo dia Deus está operando libertação, salvação, desfazendo com toda a obra de Satanás. E feliz, bem-aventurados são aqueles que creem que Jesus Cristo e o seu sangue ainda há poder. Amém? Amém. Pode se assentar, glória a Jesus. Bendito seja o nosso Senhor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Hoje Deus falava no meu coração que Ele quer promover aqui um avivamento espiritual. Glória a Deus. Avivamento espiritual é diferente desses roda-roda, pula-pula. É diferente. O avivamento espiritual é uma transformação de vida. Deus, Ele quer trazer um verdadeiro avivamento ao meu e ao teu coração. Você crê nisso? Você crê? Até o presente momento, o céu já está em festa, ou melhor, Jesus está fazendo festa ao céu, porque já ganhamos 2 almas aqui do outro lado da rua. Um jovem por nome Rafael e João. Olhem por eles, talvez vocês conhecem, né? Vizinho daí da frente aí. Preguei a palavra para eles, o evangelho entrou no coração e eles aceitaram Jesus. A Bíblia diz que quem faz festa não é os anjos, porque aonde está as 99 que são deixadas no campo, o próprio Senhor vai atrás daquela única que se perdeu. E quando ela encontra, Ele coloca aos seus ombros, vai até a cidade, chama a vizinhança e faz uma grande festa, porque há festa no céu quando o pecador se arrepende. Vamos cantar um corinho, a gente já entrevistava essa palavra? Glória a Deus. Se você souber, cante comigo. Este avivamento não pode parar, não pode parar, não pode parar. Este avivamento não pode parar, não pode parar, não pode parar. E quando o pai e minha mãe poderão me impedir, manda fogo, santifica-me, Senhor. Manda fogo, santifica-me, Senhor. Então vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vou morrer para me viver, vou morrer para me viver. E não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vou morrer para me viver e que permanece assim. Mas uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está onde? Todos louvando a Jesus. Uma coisa estou sentindo aqui agora, Que Deus está nesse lugar. vai operar, vai operar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo nos revela. Que Deus está Nesse lugar vai operar. nesse lugar. Conta pra Jesus, conta pra Jesus aonde é a sua dor. Porque Ele é o remédio. Mas não se desanime com do que precisa. Porque tu precisas contar pra Jesus. Do que tu precisas. Amém, Jesus. Graças a Deus. Sou grato a Deus por essa oportunidade. É a segunda vez que eu estou aqui, né? Primeira vez que estive aqui na sexta-feira à tarde, à noite. É a primeira vez. É um privilégio estar aqui, conhecer mais uma parte desse rebanho. Glória a Deus. Porque somos a verdadeira família. Sim ou não? Sim. Somos da mesma família. Glória a Deus.
Glória a Deus. Já foram contados testemunhos tremendos, né? Nosso irmão contou, nossa irmã também contou. E eu não tenho tempo apropriado para me contar o meu testemunho. Mas Jesus fez uma linda obra na minha vida. Não era para mim estar aqui. Ao meu lado, um jovem morreu com 6 disparos. Eu tomei 12. Acredite se quiser, 6 perfuração no intestino, amputou 50% dele e virou síndrome de intestino curto. Uma perfuração, tórax, pulmão, fígado, fêmur direito, de raspão na nuca, antebraço direito, o corpo inteiro. Para mim estar aqui hoje ministrando a palavra é um privilégio muito grande. Porque eu creio que muitos gostariam dessa oportunidade que eu tive. Mas eu não tive uma simples oportunidade. A verdade é que Deus, Ele sabe quem Ele escolhe para a grande missão dele nessa terra. Ele sabe. Talvez alguém está lá dizendo que ele está roubando, é melhor que morra. Mas talvez Deus está olhando, aleluia, as virtudes que pode ter aquela pessoa na mão dele. Porque quem não faz, quem não vai, Deus escolhe a dedo quem possa ir em nome dele. E hoje está cumprindo, tem discípulos, até mesmo dentro das penitenciárias. Alguns são alcançados por WhatsApp, outros por cartas. Tem discípulos que estão ali, glória a Deus, aprendendo da mensagem. Evangelizamos em todos os tipos de lugares, dentro das biqueiras, nas ruas, nos trem, metrô, ônibus, ruas. E o nome de Deus é glorificado. Foram 12 disparos e uma promessa. Porque quando eu recebi aquele disparo, no mesmo dia eu cheguei 1h da tarde no hospital em Boimirim, em 2021. Quem conhece o hospital em Boimirim? Cheguei lá em 2021, na data de 2021, 28 de março, em pleno meio-dia e meia, no domingo. Meio-dia e meia quer dizer foi o horário do acontecido. Cheguei no hospital 1h. E eu fiquei desassistido até as 7 da noite. Com vida, respirando. Porque quando Deus tem promessa, pode ter a certeza, Ele vai cumprir. Minha mãe saiu do hospital, me deixou lá. Após o médico dizer para ela que de 100%, 99,9% era a chance que eu ia morrer. Então eu só tinha 1%. Que talvez a gente pegue esse 1% e desacredita. Porque se 99,9% é a chance que morre, que tipo de crença que a gente vai conseguir acreditar no 1% de 100%? Minha mãe saiu naquela noite daquele hospital. Ela foi na CCB. Glória a Deus. E quando ela entrou lá, sentou no banco de trás. O Deus que enviou ela lá. Ela precisava de uma palavra. Porque qual mãe que sabe que o filho vai entrar no centro cirúrgico, entra vida e entra morte, e vai na igreja? Foi o Espírito Santo que guiou ela. Mas quando ela chegou lá, a palavra falou no coração dela e disse: ei, você que entrou hoje aqui nessa noite, o que eu estou fazendo lá agora eu te digo, não é para a morte, mas é para que o meu nome seja glorificado. E assim Deus fez, porque quando ela estava lá chorando sem fé e sem esperança que tudo daria certo, e o médico, quem sabe assim, tentou zombar dizendo que não teria chance, e a chance que ele tinha era a morte, ela saiu de lá com a cabeça erguida e disse: Deus falou comigo, disse que não é para a morte, então não vai morrer. Eu tenho fé que Deus vai fazer a obra, e hoje eu estou aqui para glorificar junto com Deus. Deus é poderoso. Ex-integrante do crime organizado, 8 anos de tráfico de drogas, assalto lotérica, andava com os irmãos do PCC. Nunca vesti a camisa do PCC, mas andava com eles. E Jesus fez a grande obra. Talvez quem olhava para mim me apontava lá e dizia: não vai passar dos 14. É verdade. A polícia tentou matar 14 anos, mas não teve sucesso. Falaram que ia chegar aos 16, se chegasse no máximo 17. Mas quase morri com 16. Deus deu livramento. 2015 fiquei preso na Fundação Casa com 15 anos. E quando atingi 21 anos, glória a Deus, veio esse baque. Mas eu caí e Jesus me colocou de pé. Amém? Qual é a sua crença em Jesus Cristo hoje? E todo dia eu estou vendo Ele remover câncer no útero, mioma, pólipos, nódulos, diversos tipos de cura que não tem cura. Ele está operando por intermédio da oração e daqueles que ninguém dava nada. Aqueles que apontavam dizer que não ia chegar, que não ia ser ninguém, que ia morrer.
Hoje o quadro fez assim, os filhos deles estão na droga, estão cheirando cocaína, estão roubando, estão na maconha. E hoje eu estou de pé ganhando alma por reino de Deus. Então nunca julgue ninguém, irmãos. Que o mundo ele dá a volta. Hoje a gente fala do filho da vizinha, da filha da vizinha, mas os nossos estão crescendo. Então tem que tomar cuidado. Amém? Falaram tanto de mim, hoje os deles estão no mesmo caminho. E hoje eu estou de pé para a glória de Deus. Pega a tua Bíblia, quem está com a espada aí? Quem trouxe a espada aí nessa noite? Quando tiver a oportunidade, eu vou contar por pedaços, né? Que não dá para contar ele por completo. É muito extenso. Se alguém quiser, eu tenho ele gravado no YouTube. Glória a Deus. Eu tenho ele completo, que eu creio que edifica muito. Tem muitas partes edificantes e sobrenaturais do encontro que eu tive com Deus. Se você quiser, no final do culto eu posso passar o canal para você. Mateus capítulo 3. Como eu tinha dito, Deus falou que Ele quer trazer um avivamento espiritual aqui. Mateus capítulo 3. O seu versículo, a partir do versículo 2. Amém, igreja? Glória a Deus. Se Deus fez promessa na tua vida, irmão, somente confie e espera. Nunca tente murmurar, porque é pior, irmão. Reclamar que Deus falou, pode passar 15, 20 anos. Se Deus prometeu, Ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Ele promete e Ele cumpre. Graças a Deus. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 2. Aos que amam a Bíblia, diga amém. Amém. Já encontraram? Amém. E nos diz a palavra do Senhor. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Eu quero ler Atos capítulo 1, se você puder, porque é cumprimento da palavra, a qual hoje Deus há de nos ensinar. Capítulo 1, versículo 5, nos diz assim: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vamos repetir, porque, na verdade, João batizou com água, mas vocês sereis batizados com o quê? Com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Peça que o Senhor fale no teu coração. Pai, abre a janela do céu neste lugar. Ah, meu Deus, cumpre, meu Deus, com a tua promessa. Venha trazer, meu Deus querido, neste lugar um avivamento espiritual. Vai rompendo agora, meu Deus querido, com essa esfera espiritual, Senhor, com toda a negatividade. Abre a janela do céu, que toda mente disperse, todo coração endurecido e fechado. Que o Senhor possa hoje, por intermédio da tua palavra, falar em nossos corações e alimentar as nossas almas. Opera aqui neste lugar milagres, prodígio, libertação. Opera aqui neste lugar poderosamente, de forma sobrenatural. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Mais de 400 anos se passa da última voz profética da antiga aliança, Malaquias. Aí vem o descrito pelo profeta messiânico Isaías, que profetizou que viria um que iria clamar nos desertos. Ele profetizou e veio de uma mulher estéril,
nasceu João Batista. Isabel e Zacarias, pai de João Batista. No capítulo 3 nós vemos o relato de João Batista e a sua missão sobre a face dessa terra. Mas eu tenho um esboço a respeito do livro de Mateus por completo nessa noite. No livro de Mateus nós vemos o tema central, que Jesus, o Rei e Messias prometido. Ai daqueles que não aceitaram Jesus naquele tempo. Há judeus que até no presente momento estão esperando a sua primeira volta. Porque quando ele veio e nasceu na manjedoura, dentro dos últimos santos dos santos, no ventre de Maria, aleluia, eles não aceitaram Jesus quando ele veio. Então eles acabaram rejeitando, e por isso, por não ter aceitado naquele tempo, quando ele veio 2000 anos atrás, ainda tem judeus que estão esperando Jesus voltar, para que ele possa ter oportunidade de receber ele como o Messias prometido. Nós hoje não rejeitamos ele, hoje nós estamos com ele, caminhando lado a lado nessa noite. Felizes e bem-aventurados quem estão com Jesus Cristo neste momento, e quem tem os seus olhos espirituais abertos pode dizer: Hosana, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque nós sabemos que Jesus Cristo a qualquer momento ele raia das nuvens. No primeiro advento ele não toca no solo, as nuvens se abrem, ele aparece na nuvem, e aqueles que estão com o seu nome escrito no livro da vida irão encontrar com ele no rapto, no hebraico, ou arrebatados serão. Mas primeiro, como 1 Tessalonicenses diz, que os que dormirem em Jesus Cristo primeiro, esses ressuscitarão, receberão corpo e glória, estarão com ele. E nós, se nós estivermos vivos, seremos transladados com ele no céu, nas nuvens. Esse acontecimento a terra não poderá testemunhar. É por isso que muitos naquele dia dirão que, aleluia, os crentes sumiu. É por isso que naquele dia dirão que o disco voador levou o crente, porque eles não sabem do mistério que está para acontecer. Mas a igreja brasileira, oh glória, mas a igreja, aleluia, de Jardim Antonieta está esperando ele, porque a qualquer momento ele vai na nuvem, a trombeta toca e os salvos sobem com ele para a glória. Nós vemos do seu capítulo 1 ao capítulo 2 a genealogia e infância de Jesus. Nós vemos, aleluia, a genealogia de Jesus, o nascimento virginal. Nós vemos visita dos magos, e nós vemos também a fuga para o Egito e a volta para Nazaré. Nós vemos do capítulo 3 ao capítulo de número 4 a preparação, aleluia, do ministério. Nós vemos a pregação de João Batista, onde irei ministrar hoje nessa noite. Nós vemos posteriormente o batismo de Jesus. Nós vemos a tentação dele no deserto, e nós vemos também o início do ministério chamado dos primeiros discípulos. Do capítulo 5 ao capítulo de número 7 nós vemos o Sermão do Monte, muito conhecido como o Sermão da Montanha. Nós vemos as bem-aventuranças, nós vemos o papel dos discípulos, que é aquele que levantaram a sua mão e decidiram seguir a Jesus. Nós vemos a justiça superior dos filhos e do reino. No capítulo, aleluia, de número 8, que abrange até o capítulo de número 10, nós vemos milagres e chamados. Nós vemos vários milagres de cura, e nós vemos também a autoridade. No capítulo 10 nós vemos envio dos 12 discípulos. Mas no capítulo de número 11 até o capítulo de número 13 nós vemos a oposição ao ministério, e nós vemos também a revelação. Nós vemos a dúvida de João Batista, nós vemos a rejeição das cidades, nós vemos, aleluia, os conflitos com os fariseus, e nós vemos a parábola do reino. No capítulo de número 14 ao capítulo de número 20 nós vemos, aleluia, glória a Deus, aleluia, o reino se manifesta em meio à rejeição. No capítulo 14 ao 15 nós vemos a multiplicação de pães, curas, milagres, aleluia, que acontece pelas mãos de Jesus Cristo. No capítulo 16 nós vemos, aleluia, a confissão de Pedro, nós vemos o anúncio da morte, nós vemos também a transfiguração, nós vemos também o ensino sobre o reino. Já no capítulo de número 21, que abrange até o capítulo de número 23, nós temos, aleluia, glória a Deus, oh glória, nós temos, aleluia, a entrada triunfal e conflito em Jerusalém. Nós temos, aleluia, a entrada em Jerusalém. Nós temos a limpeza do templo. Nós temos, aleluia, os confrontos com líderes religiosos. Nós temos
o ai contra os fariseus. Já no capítulo de número 24, que abrange até o capítulo de número 25, nós temos o sermão profético. Agora nós conhecemos que Jesus Cristo vem proferir e falar sobre o fim de todas as coisas. Nós temos os sinais do sim e nós temos a parábola e julgamento final. Eu creio que para quem já está com o seu nome escrito no livro da vida, para este não existe o julgamento final ou o juízo do grande trono branco. Por quê? Porque nesse exato momento, pelo andar da carruagem, quem está com o nome escrito no livro da vida não vai passar pelo grande juízo do trono final, aquele juízo do grande trono branco. Por quê? Porque há dois juízos: para o salvo, há no bema, no grego, o tribunal de Cristo. Depois de transladado dessa terra, ele se encontra, aleluia, para ser julgado as suas obras perante ao poder daquilo que foi feito nessa terra por meio da tua palavra. Depois disso, o que acontece? Bodas do cordeiro. Se hoje você ceia tomando do cálice e comendo do pão, antes de, aleluia, dirigente orar, é somente um vinho, é somente um pão da padaria, mas depois que ora, se torna um corpo, mas depois que ora, se torna um sangue. E isso é glorioso, não é? Mas tem algo mais glorioso que vai acontecer naquele grande dia. Por quê? Porque enquanto tomando do cálice e comendo do corpo, esperando e fazendo o memorial dele até que ele venha, quando estivermos na boda do cordeiro, oh glória, nós vamos sentar aí na mesa com ele, oh glória, nós vamos cear com ele face a face. O capítulo de número 26 ao seu capítulo de número 28, nós vemos a paixão, nós vemos a morte e ressurreição, nós vemos a última ceia e prisão, nós vemos julgamento e crucificação, nós vemos ressurreição e grande comissão. Aleluia. Mas eu não vim pregar do capítulo 1 até o capítulo de número 28. Eu vim pregar especificamente o capítulo 3, que vim falar sobre João Batista. Olha comigo, no versículo 1, já vemos dizer sobre que aí naqueles dias apareceu um tal de João Batista. Como eu falei, ele nasceu de uma mulher estéril. Como eu falei, aleluia, o profeta messiânico já tinha falado dele muitos tempos antes. Aleluia, passaram-se 400 anos da última voz profética, aleluia, da antiga aliança de Malaquias para João Batista, que veio apregoar não a chave de carro, não a chave de casa, não revelar o CPF, muito menos o CNPJ, porque isso não traz glória para o reino de Deus, isso não traz glória. Mas João Batista tinha algo muito glorioso, que a gente quase não enxerga nesses últimos dias ser ministrado: a mensagem principal sobre o arrependimento, a mensagem principal sobre o convite de se arrepender. E eu quero dizer para você e para mim também: prepare o caminho, porque Jesus Cristo está vindo aí. Prepare o caminho. Eu e você temos a missão. Se levantamos as nossas mãos cansadas e dobramos os nossos joelhos desconjuntados, sabemos que Jesus Cristo está esperando que nós venhamos preparar o caminho. Que caminho? O caminho, tem 3 caminhos que eu quero pontuar. O primeiro caminho é o caminho para que ele possa fazer morada no coração daqueles que ele ainda não abrigou dentro do coração. O segundo é o caminho sobre a face dessa terra para que não venha perder aquilo de mais glorioso que foi pontuado na igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 10, que nós devemos guardar o que temos para que ninguém venha roubar o nosso galardão. E qual que é o terceiro caminho? O terceiro caminho é quando nós nos encontramos com ele no céu. Aleluia. Eu não sei você, mas estou sentindo a graça de Deus aqui. Prepare o caminho do Senhor. Devemos preparar o caminho, porque ele está vindo aí. Ele está vindo e ele quer fazer morada. Então João Batista tinha uma missão muito gloriosa. Ele estava com, aleluia, a missão de arrependimento, aleluia, e preparação. Ele estava preparando os povos para que Jesus Cristo pudesse vir depois dele. Sempre que Jesus Cristo vier fazer algo sobre a nossa vida, tem que ter um preparo. Ele tem que ter um preparo. A voz que clama no deserto. João Batista, ele pregou no deserto. Ele pregou longe do centro religioso. Uma coisa que eu começo a meditar é: João Batista pregava se tivesse 1, 2 ou 3. Mas o que está acontecendo com essa geração que só prega se tiver acima de 1000, só prega se tiver acima de 10.000, só prega em ginásio, em estádio? Não. João Batista, que era a voz enviada de Deus, arauto. O arauto é aquele que recebe a mensagem, ele que recebe, ele tem que pregar. Aquele que está movido pelo Espírito de Deus. Se tiver 2 ou 3, ele está ministrando. Se tiver um do outro lado fumando maconha, cheirando
nessa noite. Eu tenho a ver com o quê? Você tem a ver que você deve meditar que a palavra de Deus ela é reta e não torta. Nós devemos entender que Jesus Cristo ele deixou os mandamentos para mim e para você, para que nós não podemos se enganar. E Ele mesmo sabe o que é melhor para nós, melhor do que nós mesmos. É por isso que Ele deixou a lei, é por isso que Ele deixou o mandamento, é por isso que Ele deixou, aleluia, o manuscrito. É por isso que Ele diz para mim e para você hoje: a voz que clama no deserto. Ele prega para um, Ele prega para dois, Ele prega no ginásio, Ele prega na igreja, prega no trem, prega no ônibus, prega na rua, prega na brinqueira, porque Jesus Cristo quer preparar o coração para que quando Ele vem e faz. João Batista preparou o caminho para que Jesus pudesse vir e fazer morrer. Eu já vou chegar lá. Quem está entendendo, diga amém. Nós temos uma geração que não tem nada a ver com Jesus Cristo e sua mensagem. A melhor mensagem de Jesus Cristo era pregar sobre o inferno, sobre o céu. Por quê? Talvez alguém pense e fale: esse discurso é de ódio. Não é de amor, porque está querendo que evite que você não vai parar lá. O evangelho que diz que aleluia é de amor é aquele que passa o gel na cabeça e diz para ficar do jeito que está. Pode entrar no culto com um de cocaína no bolso. Desculpa o palavreado, mas é verdade. Vem acontecendo em muitos lugares. Aleluia, pode entrar. Jesus Cristo ele até deixa entrar com um de cocaína no bolso. Ele até deixa entrar com a roupa de veste, aleluia, de adultério. Ele até deixa. Mas do jeito que está não vai ficar. Sabe por quê? Porque o reino está se aproximando. E o arauto hoje aqui nessa noite não vem entregar vitória, a não ser o reino do céu, nosso nome escrito no livro da vida. É a coisa mais gloriosa que eu e você pretendemos, aleluia, desejamos almejar e receber dele, porque ele tem preparado. E se nós praticamos princípios, não precisamos, aleluia, mendigar milagre, não precisamos mendigar cura. Só pratica o princípio e veja que o resto está na mão dele e ele fará. Ele diz para mim e para você: busque primeiramente o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas sou eu. Eu sei do que você precisa. Deixa comigo que eu farei. Nós temos a mensagem, que a mensagem dele é direta. É direta para o público. Arrependei-vos. Olha aí, versículo 2. Arrependei-vos. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Se tivesse mais mensagens sobre o inferno, se tivesse mais mensagens sobre o céu, se tivesse mais mensagem cristocêntrica, ao qual Cristo que é o centro, não o pregador. Mas estão mudando esse evangelho mercantilista que está aí afora. O evangelho que está pregando, sim. Eles dizem na live: só vai orar por você se você dizimar. E está lá, aleluia, gravado o pix dele na live. Uma coisa que eu tenho para pontuar para esse que estiver de plantão: aleluia, Cristo quer que nós congregamos para que nós íamos se encher e juntos estivéssemos adorando. Porque quem está fora da igreja está fora do corpo. Oh glória! E todos somos membros individuais de um único corpo, com ele é o supremo cabeça da igreja. E o que ele está querendo dizer? Se eu estou fora do corpo, logo não tenho vida. Se eu estou fora da videira, eu sou ramo e estou fora da videira, logo o sangue dele não corre nas minhas veias. Se eu estou fora da igreja, eu estou fora da participação, da memorial dele até que ele venha. E se eu estou fora, eu não tenho parte com ele. Medita comigo: se amputar agora um braço de alguém, o braço fora do corpo tem vida? Sim ou não? E o corpo? Se amputar, aleluia, a perna do corpo, a perna vai sair andando sozinha, tem vida? Tem que enterrar, não tem? E o corpo continua com vida? Isso é Jesus Cristo dizendo para nós: se estiver fora do corpo, está sem vida. Se estiver fora do corpo, não tem pacto com ele. Que pacto é esse? É aqueles que estão fazendo lá da cabala escura? Não, é o pacto que diz, aleluia, aliança. É aliança com Jesus Cristo. Quem tem, está com ele. Está chorando, está passando prova, está padecendo, mas não sai do caminho dele. Está chorando, não está vendo a providência, está enfermo, está angustiado, está sobrecarregado, mas todavia o salmo em Jesus Cristo, que já tem o nome escrito no livro da vida, vai dizer: eu posso passar pela batalha, eu posso sofrer que nem o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, mas a cruz eu não abandono. Mas o nome escrito no livro da vida
usa desertos, escuta isso, para levantar vozes proféticas. Mas a pergunta que não quer calar é: nós estamos ouvindo? Vou repetir que você não entendeu. Deus ainda usa desertos para falar por intermédio da sua voz profética. A pergunta que não quer calar é: estamos dando crédito? Estamos ouvindo? É tempo da igreja brasileira que é um favo de mel. É uma mão com açúcar adorar no Brasil. Sai para fora e vai pregar lá para ver se não é decapitado. No Brasil a gente adora 24/48. Enquanto a gente vai dormir, tem gente que está adorando no monte de madrugada. Enquanto esse sai de madrugada e vai dormir, tem gente que se levanta às 5 da manhã, 4 e já está dobrando o joelho e está clamando em voz alta dentro da tua casa. Enquanto esse sai para o trabalho e vai trabalhar e fica adorando em espírito, tem alguém que trabalha somente para o Senhor e está na rua, no trem, no ônibus, na Cracolândia, dentro da pequena, pregando o evangelho. E olha aquele que toca no ungido do Senhor. Aleluia. Em todos os momentos nós adoramos, e a igreja brasileira, ela tem um privilégio que outros países não têm. Tem gente morrendo, até mesmo quando é o feto no teu ventre. A sua criança, gestante, ou ainda depois de recém-nascido, é assassinado com um tiro de AK-47 na cabeça, é morto com um fuzil. Mas eu e você não. Nós podemos carregar a Bíblia no braço, nós podemos pregar na rua, nós pregamos entrando dentro da biqueira para a liderança do PCC e não dá nada. O que Jesus quer dizer? É tempo da igreja se levantar, porque o mundo espiritual está agindo e Deus quer trazer um avivamento espiritual nesses últimos dias. Os jovens terão sonhos e visões, os velhos sonharão, e aqueles que estão dispostos a dar para Jesus vai fazer uma obra gloriosa maior do que eu fiz. Só que crê, Jesus Cristo está trazendo nessa noite um verdadeiro avivamento espiritual. Só você que crê, só você que crê. Jesus está voltando aqui agora. Jesus está trabalhando no nosso espírito, porque avivamento espiritual não é agarrar nesse ventilador, não é agarrar nesse lustre. O avivamento começa no interno, quando Deus muda o meu coração, o meu caráter, a minha atitude, o meu pensamento, a minha posição. A igreja precisa de um avivamento espiritual. Voltando, eu posso ouvir glória a Deus? Deus está usando de desertos para aplicar a sua voz profética. Só que muitos não estão ouvindo. É complemento, é prova. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias muitos teriam comichões nos seus ouvidos. E o que isso quer dizer? Eles não suportarão ouvir essa doutrina. Eles querem ouvir aquilo que alimenta o seu ego. Se tu vier aqui para ouvir alimentação, pode voltar para trás, e aqui não é o lugar. Uma coisa eu tenho certeza, que estamos com Jesus Cristo, já estamos bem-aventurados e felizes. Por quê? Porque quem está com Jesus já está com o placar decidido. Quem está com Jesus já está com a vitória ganha. É só manter para não perder a bênção. É só manter e vigiar para não deslizar. Porque Jesus Cristo diz na tua palavra: aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. O mundo espiritual está agindo para derrubar na fé. Foi dito aqui hoje que Satanás está querendo empurrar para fora, mas eu vejo todos os dias Satanás atuando, não jogando para fora, mas querendo deixar dentro enganado, mas querendo deixar dentro com os olhos espirituais fechados, mas querendo deixar vindo congregando sem ter compromisso com Deus, sem ter um batismo, sem querer fazer parte do corpo. Não. Jesus Cristo está dizendo para mim: hoje o avivamento espiritual está acontecendo aqui no coração da pessoa que Ele trouxe aqui. Eu não sei se você crê, mas Jesus Cristo está dizendo para mim: hoje eu estou levantando uma geração que não quer pôr limite, não empecilho no trabalhar. Quem abriu o coração, vou levantar, vou pôr de pé, vou usar, vou enviar, vou operar pela mão dele e dela, e muitos serão que eu ainda estou operando o milagre. João Batista estava pregando para dois públicos. Havia saduceus, fariseus e aqueles que vinham com seu coração aberto para o batismo nas águas. Há duas ordenanças de Jesus Cristo para nós: batismo e ceia, a qual Ele mesmo participou do batismo. Nós vimos Ele sendo batizado por João Batista. Quando Ele chega a João Batista já sabia que era Ele, veio pelas características, pelos milagres que viriam acompanhando. Ele diz: você vem se batizar por mim? Mas eu que careço de se batizar nas suas mãos. Jesus disse: fica quieto, deixa que se cumpra o propósito e
a justiça. É necessário que eu me batize pelas tuas mãos na água. Quando Jesus se batiza pelas mãos de João Batista, o céu se abre, uma pomba desce, é o Espírito Santo em forma de pomba, e uma voz brada fortemente dizendo: este é meu filho amado, aqui meu comprazo. Depois disso, Jesus Cristo ele cumpre o batismo. Ele mesmo se batizou para ensinar nós que estamos sobre essa terra que devemos também se batizar. Porque quando ele se encontra com, aleluia, o mestre, a procura do mestre dos mestres, Nicodemos, ele diz, aleluia, o que eu preciso fazer? E ele diz para Nicodemos: olha, aquele que não nascer da água, batismo; aquele que não nascer do Espírito, aleluia, ceia e batismo, esse não poderá entrar no reino de Deus. Ele mesmo cumpriu a ordenança, sentava com seus discípulos, mas não é o que eu quero focar aqui. Mas Jesus Cristo, através de João Batista, ele tinha um tempo. O arrependimento verdadeiro, meus irmãos, ele, aleluia, se manifesta em ações. Há quem diz que o arrependimento é o remorso. Não, o remorso é diferente do arrependimento. Me explica melhor, pregador. O remorso é quando eu me arrependo hoje, mas amanhã eu continuo praticando as práticas que, aleluia, Jesus condena. E o que é o verdadeiro arrependimento? O arrependimento é diferente do remorso, a qual a pessoa se arrepende momentaneamente e depois continua na prática. Mas quem se arrepende verdadeiramente, ele larga a prática do adultério, ele larga a submetralhadora, ele larga o baseado de maconha, ele larga o adultério, ele larga a mentira, a falácia, para poder deixar Jesus Cristo entrar no teu coração para fazer morada. Eu não sei você, mas Jesus Cristo está entre nós, porque na antiga aliança ele habitava no meio, e hoje, depois que o véu se rasga de cima a baixo, ele faz morada no coração do homem. Tem alguém aqui que Jesus está falando: eu quero fazer morada no teu coração. Eu quero fazer morada no teu coração, mulher. Eu quero fazer morada no teu coração, homem. Somente se ouvirmos a voz dele, ele irá. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir essas minhas palavras e abrir, eu entrarei para cear com ele, e ele será comigo em sua que casa? O templo, que templo? O corpo, que corpo? O coração. Ele quer fazer morada no meio do teu coração. Quando ele fez morada em mim, o meu desejo que era na arma ficou para trás. O desejo que era, aleluia, ficar na gandaia, na bagunça, ficou para trás. O desejo de ficar empinando moto na madrugada, dando fuga na polícia, que dava e não era pouco, aleluia, ficou tudo para trás. E hoje pode ver que o maior prazer, meu Senhor, é ganhar alma para o reino de Deus, e ver as almas sendo libertadas, o inferno sendo derrotado, e o nome dele sendo glorificado. Quem quer desejar isso para a tua vida? Jesus hoje diz para mim e para você: abre o teu coração, produza os frutos dignos de arrependimento. Aleluia, Deus. João, ele confronta os fariseus e os saduceus. Ele diz que a aparência religiosa não é o suficiente, porque eles pregavam, eles oravam na sinagoga com suas mãos para o alto, eles davam oferta, esmola, faziam jejum. Só que era uma aparência enganosa. Eles eram aqueles religiosos. Eles falavam que fazia, acontecia, mas eles estavam cheios de rapina dentro deles. Eles faziam pela aparência. Jesus não quer que eu e você viva pela aparência. Jesus não quer que eu e você coloque uma roupinha de crente, venha no culto, dá uma meia dúzia de glória e depois volta para casa e continua da mesma maneira. Jesus Cristo não quer que você entre aqui sem compromisso, porque se pergunta se quer aceitar. Jesus não quer. Aleluia, não é mesmo, irmão João? Aleluia, está acompanhando do outro lado da rua, mas Jesus está dizendo para mim e para você: Jesus Cristo não quer que a gente fique vivendo a vida, aleluia, falsificada na presença dele. Ele quer que a gente abra o coração por completo, porque ele tem mistérios, aleluia, que é indizíveis, é incalculáveis, é imensuráveis. Porque quando eu aceitei Jesus, eu mais imaginei que Jesus ia fazer o que está fazendo na minha vida. Aonde PCC está sendo, aleluia, evangelizado, aonde demônio se manifesta, bate retidade, tem que sair da enfermidade que ele plantou no corpo daquela pessoa. A obra é gloriosa e Deus não tem limite para fazer coisa grandiosa na minha, na tua casa e no meu, no teu ministério. Então somente abre o coração, deixa aquilo que empecilho de lado e veja Deus trabalhar de maneira sobrenatural. Quem quer ver Deus trabalhar de maneira sobrenatural? Hoje ele está dizendo para mim e para você: eu quero provocar um avivamento espiritual. Graças a Deus. Quem está entendendo, diga amém.
Ele diz: a aparência religiosa não é suficiente. Não é suficiente. Há muitos que estão envergonhando o Evangelho de Cristo. Esses vão dar parte com Cristo. A justiça não é minha, não é nossa. Deixa, porque no devido momento é Deus que vai tratar. E como Ele vai tratar, cai a nós ficar meditando, porque Deus tem maneiras especiais e específicas de tratar com aquele que não quer nada, com aquele que envergonha o Evangelho, com aquele que está brincando com a palavra. Hoje Ele diz: tem que sair daquele berço, tem que parar de ser criança espiritual e começar a amadurecer. Jesus Cristo não quer ninguém que fica meio com picuinha dentro da casa dele. Jesus Cristo quer que nós vivemos o Evangelho verdadeiro. Por que nós olhamos, aleluia, pastora, para algumas pessoas viver tanto tempo no ministério e não produz nada? Aí olha ali, 1, 2 anos de batismo, cheio de fruto para a glória do reino de Deus. A diferença está entre aquele que abre o teu coração por completo para Jesus fazer a morada, entre aquele que fica abrindo brecha. Brecha é aberta para Satanás. Jesus Cristo quer que nós abra o coração por completo. Ele tanto fez por mim e por você, para a gente querer abrir um pouquinho do nosso coração. Não, abre por completo hoje, que tu vai ver ele entrar na tua casa. Hoje tu não vai mendigar cura, e nem milagre, e nem salvação. Se abrir o coração, ele entra com milagre, ele entra com a cura, ele entra com o renovo, ele entra com a restauração, ele entra com a providência, ele entra com a solução, ele entra com a libertação daquilo lá, na vida daquele homem, na vida daquela mulher, na vida daquela jovem. E hoje nós podemos dizer: eu creio em Jesus Cristo, eu creio nessa palavra. Somente precisamos nos arrepender. Sem arrependimento, Jesus não faz a obra. Não faz. Tem gente que se engana, pensando que se arrependeu, até disse: eu perdoei ela, mas no fundo está assim: eu não gosto dela. Eu não gosto dela. O meu espírito não bate com dela. Agora eu quero aplicar uma coisa aqui. Que espírito que é esse? Só se for do diabo. Porque o Espírito Santo que eu conheço não é de ira. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. E se eu estou cheio de Deus, como eu posso ter ira? Se Ele é misericordioso. Se eu estou cheio de Deus, como eu não gosto do meu irmão que é minha semelhança? Porque ele diz: se alguém diz que me ama e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Porque como que pode dizer que me ama qual nunca me viu e diz que não ama o teu irmão que viu? A própria palavra nos dá perguntas e ela mesma responde. Só que se eu estou cheio de Deus, Deus é benigno. E cadê a minha benignidade? Deus é longânimo. Cadê a minha longanimidade? Cadê a minha paciência? Se eu estou cheio de Deus, eu tenho que estar cheio do fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5. Se eu estou cheio de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Ele é misericordioso para com o teu próximo. E tem gente que não usa de misericórdia para com o teu irmão. Nós devemos aprender uma coisa. João Batista, aconteceu uma coisa tão gloriosa que o mundo espiritual se rasgou, de modo que a Bíblia diz que iam até eles da Judéia, iam até ele de Jerusalém para se batizar na mão dele nas águas para a confissão dos pecados. Por quê? Quem ia até, aleluia, João Batista se batizava, confessava e se arrependia dos pecados. E depois Jesus vinha no caminho atrás e fazia morada no coração deles. João Batista preparava o coração, preparava a alma, preparava o espírito. Jesus vinha atrás para fazer morada naquela casa, naquele coração, naquela família. Hoje Jesus diz para o pregador, hoje diz para você que ministra o Evangelho de Cristo: prepara o coração. Não há tempo de ficar escolhendo onde vai pregar, não há tempo de ficar rejeitando mensagem, não há tempo de ficar rejeitando oportunidade. Prepara os corações, porque tem alguém que está vindo aí, alguém que está vindo aí para fazer morada e para levar com ele naquele lugar maravilhoso. Não queira, aleluia, viver um evangelho egoísta, alguma salvação só para você não. Receba o evangelho e compartilha com o outro. E assim Jesus faz o coração dele ser preparado, que Jesus toca, faz morada, purifica, lapida, traz para casa, e naquele dia irá levar para a glória de Jesus Cristo. Naquele grande dia ele irá levar para a glória. Frutos dignos. Qual é esses frutos dignos que João Batista está dizendo? Frutos dignos. Ele está dizendo mudança de vida, mudança de caráter, mudança de desejos,
Que há quem pensa que ir para Jesus, aceitou, batizou, estaciona, cuida só das coisas terrestres e materiais e está tudo certo. Não. Jesus Cristo quer fazer frutificar. Ele formou discípulos para que os discípulos formassem outros discípulos e os outros discípulos formassem outros discípulos, e assim não se para. Porque no tempo, aleluia, da arena dos leões, quanto mais matava cristão, mais perseguia. A notícia é clara. Você acha que as portas fechou? Mais o evangelho crescia. Quanto mais persegue, mais mata. Tem gente que está morrendo com gosto. Sabe por quê? Porque já sabe que está saindo desse lugar de incorruptibilidade para morar com ele num lugar que é santo, para morar com ele num lugar onde não tem inveja, não tem calúnia, não tem porfia, não tem dissensão, não tem emulações, não tem, aleluia, divisões, não tem briga, não tem nada aquilo que pode fazer com que o homem e a mulher caia da graça e perca, aleluia, a sua esperança da sua salvação no céu. Tem gente que está morrendo com Jesus Cristo com uma única página da Bíblia, porque a fé dele é tão tremenda que ele é capaz de morrer por causa de uma folha que ele guardou. E não é do Salmo 91, e não é do Salmo 23, a qual crentes guardam a Bíblia naquele instante e elas estão cheias de poeira e amarelando a página. Sabe o que eles estão fazendo? Cada um se encontra num lugar, aleluia, nuclear. Eles se encontram embaixo do chão, em um lugar que era escondido, cada um com uma folha, cada um vai recitando um versículo, cada um vai falando de um capítulo, cada um vai lembrando de uma passagem, cada um lê um título, e junto, quando vai ver, dependendo do tanto de pessoas que tem, eles estão quase com a Bíblia completa no lugar. Cada um se encontrou com uma folha e eles vão lendo o Salmo completo, eles vão lendo o Evangelho completo, e eles vão lembrando do Apocalipse, que em qualquer momento Jesus Cristo vem. Ele vem para buscar os que estão preparados com ele. Vai subir, vai subir, e está preparado com ele, vai subir. E quem não está, vai ficar. Quem não tiver, vai acabar ficando. Eu quero terminar essa mensagem. Jesus está falando que vai curar pessoas aqui. Curar e libertar. Você crê nisso? O arrependimento que não muda comportamento, ele é apenas um remorso. O comportamento tem que ser mudado. Eu fiquei vendo esses dias, a cada igreja, eu não estou aqui contra a própria igreja, porque a igreja somos nós. Mas a gente vê quanta pessoa despreparada, com cargos, vestindo a capa. Muitos lugares que pessoas estão recebendo uma libertação, que o diabo ia matar aquelas pessoas, e vê pessoas que elas estão correndo, elas têm medo. Olha para cá. É o crente que tem que ter medo do demônio, ou o demônio que tem que ter medo do crente? Eu não entendi isso. Mas tem crente que tem medo do demônio. Satanás. Tem medo da macumba. Você acha que eu estou preocupado com o que está fazendo macumba para mim? Esse dia atrás derreteram vela pingada lá no meu quintal. Sabe o que aconteceu? Eu estava com o joelho dobrado. Enquanto eu estava com o joelho dobrado, eu estava falando: sai para fora e olha o que aconteceu. Quando saí para fora, a obra de Satanás derretendo enquanto eu estava orando. Talvez assim, ele estava incomodado do inferno. O diabo levantou um adepto dele para derramar vela e fazer um pacto para tentar parar aquela oração. Quem disse que parou? Foi 3 horas de oração sem parar, mandando fogo. Gente sendo liberta lá pro lado da Bahia pelo celular. E a alma daquela pessoa tremendo. Satanás dizendo que não vai deixar que ele levar para o inferno. Mas diz para mim, quem foi que ganhou a batalha? A batalha foi do crente, a batalha foi do cristão, a batalha foi daquele que não arrega para Satanás e não pede pedra. Hoje eu venho dizer para você: se o avivamento acontecer na tua casa, tu não vai ficar com medo de macumba, de feitiçaria, de amarração, nem de nada. Pode bater tambor a madrugada toda, pode fazer o pacto, não vai dar certo. Os planos do adversário não terão êxito. Isaías disse: toda arma preparada contra ti não irá prosperar, porque Jesus Cristo é que manda no negócio. Aleluia. Não é Satanás que manda no negócio. Nós temos ainda nesse contexto a superioridade de Cristo, mas João Batista pregando. Você não vê que João Batista curou ninguém paralítico. Você não vê que João Batista não expulsou demônios. Você vê que João Batista não curou cego. Você vê que João Batista não curou coxo. Você vê que não teve esse tipo de cura. Mas algo tão interessante aconteceu no texto de João Batista. Ele não foi até as pessoas que vieram até ele. E como que pode? Imagina aqui,
a igreja está do jeito que está, e do nada começa a vir pessoas desviadas, começa a encher, que a casa enche toda. É isso aqui que isso quer dizer. O poder sobre a vida de João Batista era tão tremendo que o mundo espiritual que fazia com que as pessoas não viessem receber a salvação foi rasgado no meio, e as pessoas vinham até ele. Para quê? Para se batizar na água, para confessar os pecados e para receber Jesus quando ele tivesse vindo. Porque ele disse: eu sou mero, então pequeno, eu batizo com água, mas está vindo um ali, está vindo outro ali atrás de mim. Ele não batiza com água, ele fará dois batismos para duas classes de pessoas. E quem são essas? Para quem são salvos em Cristo Jesus, a qual ele escolheu e apontou que vai morar no céu. Esse que receberá o mesmo batismo que ele recebeu, a pomba que desce do céu em forma do Espírito Santo e sela ele. Ele não recebeu o batismo com fogo, e o batismo com fogo não é para a igreja. Tem gente que está cantando aí: vem e me batiza com fogo, vem e me batiza com fogo, nessas músicas modernas de hoje em dia. Mas eles não estudaram que o batismo com fogo é para o ímpio. O batismo com fogo é naquele grande dia que vai ser lá no lago do fogo com enxofre. Em você que somos salvos, em você que recebemos o nome escrito no livro da vida. O batismo na minha e na tua vida é o selo do Espírito Santo. Ele irá marcar a minha e a tua vida para que nada possa nos tirar da presença dele. Assim como terão 144 mil assinalados, 12 mil de cada 12 tribos, assim também tem aqueles que têm a marca de Deus. Haverão aqueles que terão a marca da besta. Sim ou não? Tem quem diz que é literal e é físico, né? Mas não é. Não é. Tem quem está pensando que vai fazer a tatuagem com 666? Não vai. Vamos se aprofundar. Abre os olhos espirituais. É algo espiritual. É uma marca. A blasfêmia é uma marca. Aquelas pessoas que não querem Jesus de nenhum jeito. Eu e você estão selados com o Espírito Santo. Isso que nos faz ver a verdadeira palavra. Não desviar o caminho, expulsar mesmo o demônio, botar para correr, gemer e pedir socorro. Satanás tem que pedir socorro quando ele encontra com uma mulher fervorosa de Deus. Satanás ele tem que gemer de medo e correr e falar: não vem não, não vem não. Tem que falar que nem ele fez com Jesus: já veio me perturbar, o que tu tem comigo? O que eu fiz para você vir aqui? E Jesus não tinha nem falado nada, ele falou: cala-te, sai dele agora, Satanás. Eu e você temos que estar na presença, e a presença tem que estar transbordante dentro da nossa vida. Porque se Satanás brotar, a certeza que ele terá que ele vai ter que sair. Por um caminho ele entra, por 7 ele bate em retirada. Por um caminho ele entra na casa, mas por 7 ele sai correndo, como se fosse um cachorro atropelado, gritando e chorando. Porque onde tem unção, tem avivamento espiritual. Aonde tem avivamento espiritual, tem mudança de caráter, tem mudança de atitude, tem preparação do evangelho, tem um cinturão da coraça, tem a cabeça ungida, tem alguém que está com o evangelho da preparação, da propagação do evangelho de Deus. O sapato, quem está com o evangelho está com Cristo. Quem está com Cristo está recebendo hoje um avivamento espiritual sobre a tua casa. Quem quer receber, abre o teu coração, porque Deus hoje faz morada. Eu vou deixar você adorar. Faz morada. Jesus vai fazer a morada, Senhor. Faz morada agora neste lar, faz morada agora neste coração. Jesus vai tomar os rás aqui, vai fazer a morada aí, Jesus. Espírito Santo, confirma a tua presença aqui neste lugar. Vai confirmando agora, vai tomando os rás agora com o teu poder e com a tua presença. Em nome de Jesus Cristo, vai acender a chama, vai tocando agora o coração dessa mulher, toca agora o coração deste homem, toca agora em nome de Jesus Cristo, vai trazendo um avivamento espiritual. Transforma agora esse vaso,
enquanto eu estou trabalhando aqui, não se preocupa com o que está acontecendo lá. Deixa que trabalho aqui e eu cuido também de lá. Abre o teu coração aqui nessa noite. Hoje Jesus está mudando. Aleluia, Jesus está mandando dizer aqui: falar ministério e não fala mais. E a pergunta que não quer calar: por que parou de falar ministério? Jesus está falando que adorava jejuar e já não jejua mais. O que está acontecendo que parou de jejuar? Hoje o avivamento vai trazer uma grande vitória para a tua casa. Hoje o avivamento vai trazer o verdadeiro fervor para a tua alma. Hoje o verdadeiro avivamento vai fazer com que você tenha desejo de voltar a ler as Sagradas Escrituras. Hoje Jesus está dizendo: se houver avivamento no teu coração, hoje verdadeiramente tu verás que eu toquei em ti e entrei naquela casa. Nós vemos o tema principal: aprovação divina e início do ministério. A quem recebe o selo do Espírito Santo é chamado logo para frutificar. É um dever e missão do Espírito Santo. Quando ele sela alguém, alguém logo não mais escolhe viver pelas suas próprias vontades. Este é convocado para ir e frutificar. A pergunta que não quer calar é: cadê os nossos frutos? Você não vai responder para mim, não. Você vai responder para Deus. É crente, tu tem que apresentar frutos visíveis. Tu tem que apresentar fruto, porque senão tu não terá galardão. Só recebe galardão quem tem trabalho, quem trabalha para o reino. Tu não sabia? As suas obras serão provadas no fogo, e haverá edifícios de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno. E detalhe: madeira, palha e feno, quando for consultado no fogo, se queima. O ouro, a prata e as pedras preciosas naquele grande dia não. E o que é as obras com madeira, palha e feno? Pouco caso, desinteresse espiritual, sem desejo algum pelo reino de Deus, sem amor pelas almas. Essas são obras como de palha, madeira e feno. As nossas obras serão provadas no fogo, e o fogo a revelará o que a gente vai receber de galardão naquele grande dia. A pergunta que não quer calar: nessa altura do campeonato, na última volta dessa corrida, quais são as obras que estamos apresentando diante de Deus? Está tendo obra? Está tendo fruto? Estou pregando isso aqui porque a gente não vê mais. Para pregar aqui mensagem de autoajuda, para pessoas doentes espiritualmente, Sim, Jesus, aleluia. emocionalmente. Porque o primeiro desejo que é casar, que quer. Não quer ganhar alma, não quer trabalhar por reino, não quer fazer a vontade de Deus. Está tudo anotado. Pode ficar tranquilo, que não vai acertar as contas comigo, não, é com Deus. Eu estou falando isso com amor à alma de cada um de vocês. Porque o que está cheio de mensagem aí para tocar o emocional, essas vigílias baratas aí que estão anunciando esses cartazes aí, vigília do sobrenatural. Não vejo nada sobre, não tem demônio que cai. A pessoa entra dominada pelo demônio, canta, participa, pega no microfone. Eu vejo que Deus me revela. Verdade, meu pai, aleluia. Entra, sai e sai da mesma maneira. Verdade, meu pai. Aí por lá nos cartazes você já sabe. Vigília do sobrenatural. É uma papagaiada isso aí. Está voltando o poder de Deus no nosso meio, irmãos. Deus, ele não muda, ele ainda mesmo está operando em nosso meio. Quem abriu o coração e for avivado espiritualmente, vai continuar vendo o demônio caindo, vai continuar vendo curas inéditas e sobrenaturais, vai continuar vendo o mistério de Deus acontecer. Sabe por quê? Porque Deus não cessou com milagre, Deus não cessou com poder, Deus não cessou com as suas maravilhas. Ele ainda está operando na vida daqueles que menos esperam.
coroa corruptível, não é? A Bíblia diz que tem os atletas da fé. Eles corriam atrás da coroa, mas não aquela que corrompe, que perece. Eles corriam atrás da coroa incorruptível. E é o maior prazer da alma. Sabe por que jovens estão depressivos e ansiosos? Posso falar? Posso revelar? Sim ou não? Sim. Querendo ou não, vou ter que revelar. Porque eles não alimentam a alma deles. Como que minha alma está alimentada do Espírito Santo, do sobrenatural? Eu estou morrendo de ansiedade. Explica para mim. Ansiedade eu tinha quando eu estava na droga, na maconha, quando eu estava no tráfico. Hoje, com Jesus Cristo, a casa pode estar caindo. Eu estou glorificando, eu estou sorrindo, que para mim nada faz sentido aqui nessa terra. Para mim faz sentido é saber que Ele cuida de tudo e ninguém toca naquele que Ele escolheu. E se tocar é para a glória dele muito maior. E você deve entender isso. Mas estão depressivos, estão ansiosos, estão buscando as coisas de baixo, porque verdadeiramente o avivamento ainda não aconteceu no coração dessas pessoas. O avivamento ainda não chegou naquela casa, naquele lar. Estão buscando dinheiro, estão buscando faculdade. Não estou falando que é pecado, mas tem que ter a busca pelo reino do céu, pelas almas, pela salvação, pelo avivamento. Jesus Cristo quer trabalhar nas nossas vidas. Aleluia, Deus! É verdade. Aquele dia, irmãos, eu finalizo agora. 2 públicos já João Batista estava pregando. Você lembra o que está escrito em Atos 1:5? Quem está com a Bíblia aberta? Você lembra o que nós lemos lá em Atos 1:5? Eu vou ler para você. Olha só. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Detalhe, eu vejo crente orando para receber o batismo com fogo, mas eles não sabem qual é o significado do batismo com fogo. Para crente, não tem batismo com fogo. Sabe por que canta nos corinhos? Porque a ignorância era tão grande lá atrás, que eles não tinham estudo e não aprenderam da forma correta. E hoje tem até hinos, vem me batizar com fogo. Só que eles não sabem. Se eles soubessem, eles não cantariam. Aqui a prova está aqui, Atos 1:5. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Com fogo é outra classe, é outra pessoa. O fogo é outro patamar de outra coisa. O Espírito Santo que sela. Ele sela e traz frutos visíveis. Ele traz obras visíveis. Não é o fogo. O fogo que estão clamando não é para o crente. Consulta depois que você vai. Tem gente que vai pasmo, mas é verdade. Tem gente que ainda não soube. Mas fica tranquilo. Quem não lê, como que vai saber? Não estuda. A Bíblia está lá jogada. Se tem uma coisa que eu conheci Deus, é intermédio da palavra de Deus, e ela é a base da nossa fé. Como que eu não vou ler ela se é aqui que eu conheço Deus? Se é aqui que eu abro e Deus fala comigo. Aqui eu não tomo nenhuma decisão, nenhuma atitude sem a direção dele. Porque abre a palavra de Deus, eu creio que tu vai falar comigo. Aonde eu abrir, vai servir para mim, vai me edificar. E quando abre, Deus fala comigo e fala a direção. Vai, não vai, fica, não fica, faz, não faz. É Ele que dá a direção por intermédio da sua palavra. Não busque batismo com fogo, não. Busque o batismo com o Espírito Santo. Porque quem é uma vez batizado com o Espírito Santo, ele não fica mais da mesma maneira. Jesus batizou com 6 meses de convertido. 13 de março fez 3 anos de batismo. 6 meses já tinha demônio caindo até mesmo no celular lá na Bahia. Por quê? Fui selado. O Espírito Santo me batizou. E o único desejo era o que? Ganhar alma, pregar mesmo, entrar na riqueza, combater Satanás. É 1 milhão de demônios. O que me interessa, o que me importa? Quem é maior, 1 milhão de demônios ou Deus? Nós temos que entender isso. Amém? Amém? Hoje, Deus está alcançando alguns corações aqui. Amém. E por decorrer dessa campanha, eu creio que Deus vai fazer coisas muito maiores. Vai voltar para casa gente diferente, porque a palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela entra para quê? A raiz maligna, ruim, preta, manchada. Quando a palavra entra, ela faz assim, ó.
Você recebe essa palavra? Deve ter mais nos nossos púlpitos mensagem de arrependimento. Aleluia. Que tem gente rancorosa e ressentida no nosso meio. É por isso que não tem cura, por isso que não vê milagre, é por isso que não vê salvação. Aí tem inveja, tem porfia, tem briga, tem pessoa que não gosta da outra, porque precisa mais de arrependimento. Quem vai se arrepender? Ainda que você não fez nada, tem que continuar se arrependendo. Amém? Amém? Pode exaltar o seu companheiro. Eu gostaria, diante dessa oportunidade, perguntar: aonde está a próxima pessoa que quer entregar sua vida para Jesus aqui? Dê um sinal. Você que ainda não deu um passo para ele. Se você não abriu o coração, não entra aqui. Se você abrir o seu coração, ele entra. Se você não abrir, ele não entra. Aleluia, Jesus. É por isso que muitos continuam sofrendo, porque demora o processo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Cadê a próxima pessoa? Aleluia, Deus. Cadê a próxima pessoa? Não perca tempo não, igreja. Aleluia. Deus quer fazer algo glorioso. Cadê a próxima pessoa? Dê um sinal que é tua mão. Dê um sinal que é tua mão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deixa ele trabalhar. Não tem mais ninguém? Você que ainda não deu um passo? Deus só fez eu estar aqui porque eu dei um passo para ele. Ele transformou, lapidou, tirou todo o desejo ruim. E hoje eu estou aqui andando com ele. Amém? Não tem mais ninguém? Aqui não. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vai confessar diante da igreja. Você mora ali, né? Os irmãos vão te acolher aqui. Amém? Você é uma alma preciosa para Jesus. Quem olha para você não dá nada. Talvez você mesmo pode até mesmo não acreditar, mas Jesus tocou no seu coração e você vir até aqui. Porque Ele tem algo glorioso na tua vida. Muito mais. Você vai ver o que Ele vai fazer. Você crê? Diga assim, Jesus. Senhor Jesus. Me perdoa. Escreve o meu nome no livro da vida, até que o Senhor venha na sua presença. Vamos orar por ele? Fica de frente comigo aqui. Fica de frente comigo. Feche os olhos. A igreja fica em espírito. Posso fazer? Jesus, ele confessou o teu nome, Senhor. Repreende todo o mal sobre a vida dele agora em nome de Jesus. Todo espírito, meu Pai, que conduz ele, meu Deus, ao pecado, Senhor. Todo espírito que conduz ele, meu Deus, à operação do engano, do erro, vai desfazendo agora toda a obra maligna de Satanás sobre a vida dele. Em nome de Jesus, vai tocando agora no corpo dele, Senhor. Da planta dos pés ao alto da cabeça. Traga libertação para este homem aqui neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, toda a operação de Satanás contra a vida dele agora, eu te repreendo, Satanás. Eu te repreendo o demônio do vício que está atuando contra a vida dele. Solta o corpo dele agora em nome de Jesus. Solta o corpo dele agora em nome de Jesus. Jesus já revelou, Satanás. Solta o corpo dele agora em nome de Jesus. Vamos, toda a legião agora maligna, soltando o corpo dele agora. Solta o corpo dele agora. Em nome de Jesus, todo mal, solta. Em nome de Jesus, solta. Amém? Vamos anotar o seu nome, o seu número. E a partir de hoje eu vou te acolher aqui e venha buscar a sua vitória. Amém? Sim, eles vão pegar da igreja. Amém? Receba o irmão, dá um abraço dele em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Amém? Mais alguém que gostaria de dar um passo para Jesus? Aleluia, Deus. Eu quero orar por essa moça aqui, ó. Vem aqui que Deus tem vitória sobre a tua vida. A igreja diga glória. A igreja diga glória. Primeira vez sua aqui? Não? Você crê no milagre? Feche os olhos. Jesus quer te dar uma grande vitória aqui. Jesus, o Senhor tem vitória sobre a vida dela agora, Senhor. Repreende agora toda a manifestação de Satanás sobre a vida dela agora.
Em nome de Jesus Cristo, todo espírito, meu Pai, que está projetando contra a vida dela agora, perdendo as forças em nome de Jesus. Perdendo as forças agora em nome de Jesus. Vai soltando o corpo dela agora. Você que está planejando contra a vida dela em nome de Jesus. Vem. Em nome de Jesus, toda legião, em nome de Jesus, olhos. Em nome de Jesus Cristo agora. Todo mal agora em nome de Jesus, soltando o corpo dela. Vem todos para fora em nome de Jesus. Toda legião que quer tirar a vida dessa mulher, Jesus revelou e para dar vitória a ela em nome de Jesus Cristo. Solta o corpo dela, Satanás. Solta o corpo dela em nome de Jesus. Todo mal, solta. Em nome de Jesus. Você já aceitou Jesus? Está prosseguindo depois que aceitou? Faz tempo que você aceitou? Você não conseguiu ficar fluido. Sim, mas quando você aceitou, você continuou aí. Que Deus te abençoe. Graças a Deus. Eu quero orar para aquela irmã ali atrás. Isso, atrás de você. Jesus tem vitória sobre a tua vida, amém? Amém, igreja? Diga glória a Jesus. Jesus está movendo ao mundo espiritual aqui. A gente não consegue ver os olhos físicos. Mas Jesus tem vitória, amém? Você já aceitou Jesus? Glória a Deus, aleluia. Eu vou orar para você. Fecha os olhos. Pode soltar as mãos. Pode soltar as mãos. Pode soltar. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor tem vitória sobre a vida dela aqui. Aleluia, meu Deus. Todo espírito, meu Pai, que está contra a vida dela, em nome de Jesus, agora seja repreendido agora. Repreende agora em nome de Jesus. Repreende agora. A igreja diga queima. A igreja diga queima. A igreja diga queima. Vai tocando das plantas dos pés ao longo da cabeça dessa mulher, Senhor. Ah, meu Deus querido, toda a obra, meu Deus querido, de Satanás contra a vida dela, em nome de Jesus Cristo, seja desfeita agora. Dai a vitória a ela em nome de Jesus. Amém. Todo mal? Amém? Deus abençoe você. Amém? Continua vindo mais vezes, tá bom? A vitória é certa em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Não tem mais ninguém para dar um passo para Jesus? Aleluia, Deus. Aqueles que desviou, aqueles que estão afastados. Amém? Tem alguém? Jesus tem obra gloriosa a fazer, irmãos. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Amém? Pega a sua. Já fizeram a oferta? Pega a sua oferta aí agora em nome de Jesus. Você pode pé. Você pode pé em nome de Jesus, Pai. Aqui estão os ofertantes, dizimistas, contribuintes, mantedores, os visitantes da tua obra. Visita cada um as suas necessidades e vai suprindo todas elas. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de quem? Pode depositar na salva bem leve, cante comigo. Nada vai faltar, aleluia. Nada vai faltar. Deus vai multiplicar. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Amém. Tem uma pessoa em nosso meio que me revela o Espírito Santo que você fique muito incomodado quando chega a noite. É uma dificuldade. Bate uma tristeza que toma o teu coração. Jesus Cristo, Ele tem um alívio hoje para a sua alma. Cadê essa pessoa? Eu quero a pessoa revelada. Somente a pessoa revelada. Eu poderia dizer que é, mas não é. Receba através da fé. Amém? Cadê essa pessoa? Que a tristeza venha em abundância sobre o teu coração. Amém? Quer a vitória? Jesus tem vitória sobre a tua vida. Amém? Quer ou não quer? Receba através da fé, mas não é a pessoa que Jesus estava falando. Amém? De bom para o nome do Pai? Ainda não. Receba através da fé. Não. Glória a Deus. Não, glória a Deus. Quer? Diga um para o nome do Pai. 2.
2, para o nome do Filho. Isso, você. Eu quero orar por você, amém? Em nome de Jesus. Se puder deixar a criança aí para eu orar por você, em nome de Jesus, bem rapidinho por causa do horário. Amém? Eu creio que Deus tem vitória. A partir de hoje você verá que Jesus ele traz o alívio para a sua alma. Quem crê assim, diga amém. É assim mesmo? Jesus diz que ele vai trazer um alívio para a sua vida, amém? Você crê e fecha os olhos. Jesus, todo espírito agora, Senhor, que está oprimindo essa mulher, que está perseguindo ela agora, em nome de Jesus, soltando o corpo dela agora. Em nome de Jesus Cristo, toda a preparação do inimigo, Senhor, para oprimir ela dentro daquele quarto, daquela casa. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai passando agora, meu Deus querido, agora. Vai tocando agora em nome de Jesus. A igreja diga queima. A igreja diga queima. Toda a legião que está perseguindo ela agora. Solta o corpo dela em nome de Jesus. Solta o corpo dela em nome de Jesus. Vai soltando o corpo dela agora. Solta em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vem, a legião está propagando para tirar a vida dessa mulher. Olha aqui, em nome de Jesus, Satanás. Eu teu grito de derrota agora. Eu teu grito de derrota agora, em nome de Jesus. Todo mal saindo agora. Todo mal saindo agora. Todo mal saindo agora. Em nome de Jesus, vai queimando o Senhor. Vai queimando o Senhor. Vai queimando agora. Em nome de Jesus, todo mal. Jesus. Em nome de Jesus. Diga para você que está sentindo agora. Jesus está trazendo aqui libertação neste lugar. Você crê? Aleluia. Quer aceitar Jesus? Amém? Como que é o seu nome? Priscila? Não cansa, Priscila. Aleluia. Bota o nome dela em nome de Jesus. Jesus está fazendo festa no céu neste momento. Às vezes a gente não vê o demônio rolando no chão, esperneando, quebrando tudo. Mas tem vezes que não dá nem tempo de ele espernear. Manda sair, ele sai. Tem uns que fica travado, tem uns que não falam, tem uns que berra, grita. Sexta-feira Deus libertou 5 pessoas. O demônio parecia que ele ia agarrar no teto. Foi uma obra completa, Jesus operou. Amém? Amém. Anota o nome em nome de Jesus Cristo. São pessoas que Jesus está trabalhando e o avivamento espiritual está acontecendo e Deus está transformando essas vidas. Amém? Amém. Cadê alguém que vai dar uns anúncios aqui da casa do Senhor? Hoje é o primeiro dia do propósito com o tema A Voz que Clama no Deserto. Amém? E Jesus fala no meu coração que Ele vai fazer um avivamento espiritual aqui neste lugar. E Ele vai enviar as almas, vocês vão perceber. Amém? Ele vai enviar as almas que precisam para que Ele possa operar o milagre. Vamos receber a pastora com palmas bem alegre? Amém? Mais alegre que é para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez eu salvo a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, quem tem ouvidos, ouça o que o Santo Espírito diz às igrejas. Amém? Aleluia. Deus falou grandemente aqui neste lugar. Aleluia. Mais uma vez. Aleluia. Eu sempre digo que às vezes a gente compara a palavra do Senhor como um bolo. Você vai numa festa, vai dividindo uma fatia para cada um. Então cada um pega a sua parte do que Deus falou com você e guarde na palma do teu coração e pratique. Amém? Aleluia, glória a Deus, irmãos. Amanhã a nossa irmã Patrícia continua, aleluia, aqui conosco, dando início a mais uma campanha. Também está uma bênção a campanha com a nossa irmã Patrícia ali do Jardim das Flores. E na terça-feira acaba a campanha com o nosso irmão